Querido, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 50, por favor. Gênesis capítulo 50, verso 14 a 21. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, você vai abrir no último capítulo dele. Gênesis 50. Gênesis capítulo 50, versículo 14 a 21. José, me dá um pouquinho de retorno, meu retorno está baixo. Faz favor. Bem pouquinho. Gênesis capítulo 50, versículo de número 14 a 21. Achamos aí, queridos? A palavra de Deus nesse texto de Gênesis capítulo 50, de verso 14 a 21, diz aí para mim e para você. Abaixa o meu microfone que aumentou e está dando microfonia aqui. Gênesis 50, 14 a 21, diz assim: Depois disto, voltou José para o Egito. Ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentareis, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Amém. Vamos orar mesmo assentados? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse tempo tão especial que o Senhor tem nos dado, quando nós podemos estar aqui reunidos na tua presença e na tua casa. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa continuar ministrando ao nosso coração como o Senhor já tem feito até aqui. O Senhor nos falou através da adoração, do louvor, mas que agora a tua palavra também possa encontrar em nosso coração uma terra fértil, possa encontrar o nosso coração aberto para acolher a orientação que tu tens para nós. Nós oramos, ó Deus, pedindo que a tua bênção se espalhe nos nossos corações. E repreendemos toda a ação do diabo que tenta impedir, ó Deus, o entendimento desta palavra, ou mesmo tirá-la do nosso coração após ouvi-la. Nós repreendemos essas ações do mal e fazemos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, essa noite eu quero pensar um pouco com vocês sobre o tema desse texto que a palavra de Deus trata. Eu quero falar sobre cura para as feridas interiores. Cura para as feridas. Veja, todos nós já fomos feridos na vida. Alguns de nós ainda estão feridos com aquilo que já aconteceu conosco na caminhada da nossa existência. Todas as pessoas carregam cicatrizes de feridas. Eu tenho várias cicatrizes no meu corpo. Eu carrego uma no meu queixo, que a barba cobre, mas que não me deixa esquecer daquele acidente terrível que eu sofri em 1979, em que eu fiquei entre a vida e a morte. É uma cicatriz que eu trago. Está oculta pela minha barba. Mas eu tenho outras cicatrizes. Eu tenho uma cicatriz na minha mão, você não pode ver daí, mas nesse dedo aqui. Eu nunca vou me esquecer dessa cicatriz. Foi uma ferida que me aconteceu. Eu estava querendo pescar lambari no Ribeirão, e meu primo e eu fomos arrancar minhoca.
E ele levantou o enxadão para dar aquela cavucada na terra. Eu estava muito perto, o enxadão passou perto da minha cabeça, pegou meu dedo, doeu para valer. Eu trago até hoje essa ferida no meu dedo, e todas as vezes que eu olho, eu lembro do acidente. Feridas, elas existem, elas acontecem com gente boa e com gente ruim, e o texto que nós lemos aqui nessa noite nos trata da vida de José e nos fala de um homem que aprendeu a lidar com as feridas interiores, que aprendeu com a ajuda de Deus a superar as feridas interiores, que foi curado de muitas feridas que a vida impôs a ele e que trouxe para o seu coração, com essas experiências desagradáveis das feridas, trouxe para o seu coração um crescimento, um amadurecimento na sua caminhada de fé. Agora preste atenção, quando nós estamos feridos, quando nós estamos magoados, por exemplo, o sentimento que fica no nosso coração é o desejo de dar o troco, de pagar a pessoa com a mesma moeda com que ele nos pagou. Mas a dor que sentimos, ela não vai diminuir quando nós damos o troco para aquele que nos feriu ou nos machucou. Mais cedo ou mais tarde, você vai perceber que dar o troco não resolve a situação, não melhora o negócio, e o pior, nós vamos descobrir que mesmo que a gente dê o troco, a dor que a gente sente continua no mesmo lugar, continua ali. Esse texto nos diz que a família de José o machucou profundamente. Você conhece a história. José, ele tinha 12 irmãos e uma irmã, e parece, a Bíblia diz, que ele era o filho preferido do pai. Isso causou ciúme na sua casa, causou inveja nos seus irmãos, e os seus irmãos então decidiram eliminar José por inveja, porque eles não gostavam de ver José sendo tratado melhor do que eles. E então, ao invés de matar José, você conhece a história, eles decidem vender José como escravos para uma caravana de ismaelitas que estava descendo na direção do Egito. E eles fazem isso, vendem José. E ele vai para o Egito e lá também é vendido como escravo. A vida de José, ela nos ensina algumas lições preciosas para que você e eu possamos aprender a vencer as feridas interiores. José, ele é um homem que sofreu muitas feridas, mas que com a ajuda do Espírito Santo, ele aprendeu a superar essas coisas e ele conseguiu, com a ajuda de Deus, cura para o seu coração. O que nós temos percebido hoje, irmãos, é que nós temos uma legião, uma quantidade enorme de gente no nosso meio, na igreja, fora da igreja, com o coração extremamente ferido, com a vida extremamente machucada, e gente que não se resolve, gente que não consegue se equilibrar na vida. E porque a pessoa não resolve essas feridas, o que acontece? Elas precisam de medicamentos, elas precisam de remédios de tarja preta para dormir, elas precisam de ansiolíticos para não se sentirem ansiosas, mas quase sempre, com poucas exceções, quase sempre, todos esses problemas de desordem emocional, de desequilíbrio da alma, são por causa de feridas que a pessoa não resolveu, que ela não encontrou cura para esse negócio. A vida de José nos ensina lições preciosas sobre a cura para as feridas interiores. E o que ele ensina? Preste atenção. Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que se nós queremos cura, nós precisamos guardar o nosso coração contra a amargura. Repita isso comigo. Eu preciso guardar o meu coração contra a amargura. Agora faça um exercício comigo. Eu sei que você não gosta, mas vai fazer. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: não seja amargurado. Isso. Escute aqui, olhe para mim. Não seja alguém amargurado. O verso 15 do texto que nós lemos diz aí: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Preste atenção nisso.
já haviam se passado 39 anos. 39 anos já tinham passado desde que os irmãos de José o tinham vendido como escravo para o Egito. Já havia 17 anos que José tinha recebido a sua família lá na terra do Egito, enquanto ele era governador de toda aquela nação. Ele havia tratado com extremo cuidado e amor os seus irmãos, a sua família, mas a consciência desses irmãos, diz aqui o texto da palavra de Deus, ainda não estava em paz. Eles ainda não tinham tranquilidade na alma, eles ainda viviam cismados, porque a culpa ainda não havia sido resolvida no coração desses irmãos de José. Eles pensavam que agora que o pai deles estava morto, então nada impediria que José desse o troco a esses irmãos que o trataram com tanta malignidade. Então eles decidiram, os irmãos de José, quando ele morre, quando o pai morre, eles decidiram colocar nos lábios do pai uma palavra para José, e eles chegam e mandam um mensageiro depois da morte do pai de José a ele dizendo: teu pai nos deixou um último pedido. Ele disse aí: perdoa teus irmãos. E é interessante que quando José ouve essa palavra, o verso 17, você pode ver aí no texto que lemos, no final do texto, quando José ouve que os seus irmãos disseram que o pai fez um último pedido na hora da morte, de que ele deveria perdoar os seus irmãos. Na verdade, os estudiosos dizem que muito provavelmente Jacó não tenha dito nada disso. Os seus irmãos mentiram mais uma vez, com medo de receberem o troco daquilo que haviam feito. E quando José ouve isso, o verso 17 diz aí que ele então chora, enquanto os seus irmãos falam com ele, ele começa a chorar, ele começa a derramar lágrimas. Por quê? Porque José percebeu que os seus irmãos ainda não tinham se perdoado. Ele havia sofrido, ele, José, havia passado por situações terríveis, ele, José, fora vendido como escravo, ele, José, tinha todas as razões para estar amargurado e magoado, mas ele aprendeu com Deus na sua caminhada a não ser um homem amargurado, a não ser uma pessoa vingativa, a não dar o troco, a não retribuir o mal que lhe fizeram com o mal. Ele não tinha essa prática na sua vida, ele não tinha esse hábito na sua história, ele tinha todos os motivos para ser um homem amargurado, para dar o troco nas pessoas, mas ele não fez nada disso. E os seus irmãos estavam com medo de que ele pudesse exercer contra eles algum tipo de atitude que lhe desse troco. Agora a pergunta é, queridos, por que José não guardava mágoas? Por que José não carregava um coração ferido? Por que ele não tinha uma alma machucada? Porque ele não tinha um espinho atravessado na sua garganta. O verso 19 nos diz aí que ele fala aos seus irmãos, quando ele escuta isso, o seguinte: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Em outras palavras, José estava dizendo que o negócio dele não é ficar dando troco na vida. José estava dizendo aos seus irmãos que o negócio dele não era viver amargurado na vida. Ele estava dizendo que o negócio dele não era ficar se vingando dos outros, porque só Deus pode consertar um erro. Agora preste atenção no que eu vou te dizer, querido. Mas preste muita atenção, feridas interiores jamais serão curadas se você e eu não permitirmos que o Espírito Santo haja na nossa vida. A razão de muitas pessoas estarem machucadas, feridas, mal resolvidas, amarguradas, é porque as pessoas resistem à voz de Deus. Quando estamos magoados, o nosso desejo é espalhar a dor. Você está me ouvindo? Quando nós estamos feridos, machucados, magoados, ressentidos, o nosso desejo é espalhar, é socializar a nossa dor. Queremos que as pessoas sofram, especialmente aqueles que nos machucaram. Mas quando você abre a Bíblia,
Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 31, a palavra de Deus começa dizendo o seguinte: longe de vós toda amargura. Está escrito aí em Efésios 4:31, longe de vós toda amargura, ele diz, e toda cólera, e toda ira, e ele diz aí também toda gritaria, e toda blasfêmia, e ele diz longe de vós, assim também todo tipo de malícia. Porque todas essas coisas são venenos para a minha alma, são venenos para a sua alma. José sabia que Deus não poderia curar as suas dores se ele não tivesse disposto a perdoar. Enquanto ele carregasse no coração o desejo de ver os seus irmãos sofrerem pela maldade que eles haviam aplicado à sua vida, ele nunca iria conseguir se curar dessas amarguras. Se você tem alguma ferida causada por alguém no passado, querido, guarde-se contra essa amargura. Não permita que essa amargura domine o seu coração. É interessante que quando nós lemos lá em Romanos 8, no capítulo 8 de Romanos, no verso 38, a gente conhece ali aquele texto e a palavra de Deus falando sobre o amor de Deus, ele diz assim que nada pode nos separar do amor de Deus. E no verso 38 desse capítulo 8 de Romanos, ele diz assim: nem o presente pode nos separar do amor de Deus, nem o porvir, ou seja, nem o futuro pode nos separar do amor de Deus. Nada disso pode nos separar do amor de Deus. Mas preste atenção, aparentemente, o passado pode te separar do amor de Deus. Você está me escutando? Paulo está dizendo, nem o presente, nem o porvir, ou seja, o futuro, pode nos separar do amor de Deus. Mas ele não fala nada sobre o passado, porque o passado pode te separar do amor de Deus. Porque se você for um homem amargurado, se você for uma mulher amargurada, que não resolveu essas questões das feridas que fizeram com você, o seu passado pode te separar de Deus. O seu passado, onde você não resolveu as amarguras, onde você carrega ressentimentos, esse passado pode te separar do amor de Deus. Se você carregar no seu coração a amargura por causa daquelas feridas que fizeram no seu passado, o seu passado pode te separar do amor de Deus. Se você quer resolver aquelas questões da sua alma, e se você quer uma vida equilibrada, você precisa aprender a viver sem amargura. Deixe o passado lá no passado. Aprenda a viver o presente desembaraçado das coisas do passado. Porque se você quiser dar o troco, você nunca vai resolver as suas questões. Sua alma vai continuar doente, seu coração continuará ferido, a sua vida nunca vai encontrar o brilho da satisfação. A palavra de Deus está dizendo aqui que José é um homem extraordinário, uma pessoa notável, porque ele não guardava amargura. Não guarde amargura no seu coração. Não carregue ressentimentos na sua vida, abandone isso aos pés da cruz, deixe isso aos pés de Jesus, permita que o Espírito Santo cure o seu coração, se houver amarguras na sua vida. Porque a amargura, querido, ela se torna um peso muito grande para você caminhar com ela. José era um homem cujo coração era sadio, apesar de toda a dor que ele experimentou ao longo da sua vida, porque ele não vivia amargurado. Não viva amargurado. Ponha aquelas questões que te feriram, que te machucaram aos pés de Cristo. Deixe ali e nunca mais volte para buscar isso. Em segundo lugar, se queremos cura para a nossa vida, diz aqui a palavra de Deus, nós precisamos dar passos firmes em direção ao perdão. Se você quer realmente uma alma livre, se você quer ter saúde emocional, psicológica, saúde física, você precisa dar passos firmes na direção do perdão. O verso 21 do texto que nós lemos aí, em Gênesis 50, diz assim:
Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Queridos, perdoar é algo desafiador quando nós estamos machucados. Para as pessoas que foram feridas, que foram pisadas, que foram envergonhadas, que sofreram a agressão, perdoar é algo desafiador. A última coisa que nós queremos fazer quando nós estamos feridos é perdoar quem nos machucou. Algumas pessoas pensam que perdoar é simplesmente esquecer. Não é, querido. E porque as feridas interiores não são facilmente esquecidas, é que nós precisamos perdoar. Outras pessoas pensam que o perdão, ele, quando é dado, oferecido, ele vai diminuir a minha e a sua dor. Eu tenho uma notícia para você. Nem sempre isso é verdade. Nem sempre quando você e eu perdoamos alguém, a nossa dor diminui. A grande chave do perdão é reconhecer o quanto você e eu fomos perdoados por Deus. E nós precisamos perdoar as pessoas na mesma medida com que Deus tem nos perdoado. Se Deus usou de graça para comigo, se Deus usou de graça para com você, nós também temos de perdoar aquela pessoa que nos ofendeu, que magoou, que nos iludiu. Quem recebeu o perdão de Deus tem um compromisso perpétuo, definitivo, de repetir na sua vida, tantas vezes quanto sejam necessárias, o mesmo perdão que Deus te deu, que Deus te concedeu. Toda questão antiga, toda amargura passada, toda diferença, todo ódio que foi envelhecendo aí no seu coração, toda inimizade que foi semeada no coração do outro, tem que ser desenraizada em nome de Jesus. Não há a menor possibilidade de uma pessoa estabelecer uma relação séria com Deus, sem que antes essa pessoa possa também oferecer perdão a quem lhe machucou, a quem lhe feriu. Quem não oferece perdão, não recebe perdão. É interessante que Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, que são muitas. As dívidas das quais Jesus está falando não são dívidas financeiras. Jesus disse: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus condicionou o perdão que Ele nos concede, se você e eu também oferecermos perdão a quem nos ofendeu. A Bíblia diz que José é um homem resolvido, que José é uma pessoa estável na sua vida emocional e psicológica, porque ele aprendeu a perdoar, porque ele deu passos firmes na direção do perdão. José disse aos seus irmãos, quando eles começam a dizer para ele diz assim: não temais. Ele já havia perdoado os seus irmãos, a sua alma já não era mais um porão escuro e mofado pela amargura e pela decepção. José, diz aqui a palavra de Deus, ele é uma pessoa que tem a sua alma curada, porque ele aprendeu a perdoar. E você? E eu? Temos perdoado mesmo as pessoas quando elas falham com a gente? Porque, queridos, você ficaria surpreso se você tivesse tempo de conversar com um psicólogo ou uma psicóloga. E você iria ouvir deles que a maioria dos problemas que eles atendem num consultório psicológico, quase sempre, eu disse quase sempre, tem um fundo de falta de perdão. É uma situação mal resolvida com o pai, lá atrás, com a mãe, lá no passado,
com um irmão, um amigo ou uma amiga que traiu, que feriu. E essas coisas vão adoecendo a gente, essas coisas vão adoecendo o coração, vão adoecendo a alma, vão tornando a nossa vida pesada. Se você e eu queremos ter uma alma curada, um coração resolvido, nós precisamos aprender a perdoar, especialmente perdoar aqueles que não são merecedores do nosso perdão, porque nós não merecíamos o perdão que Deus nos deu, mas Ele nos deu. E você e eu precisamos perdoar, se nós queremos, de fato, ter uma vida resolvida. Falando sobre isso, Jesus disse algo muito sério, mas que muita gente não tem levado em consideração. Falando sobre perdão, Jesus disse que aquela pessoa que não perdoar, quem falhou com ela, quem a decepcionou, quem não atingiu as suas expectativas e por isso gerou mágoa no seu coração. Jesus disse que quem não perdoar vai para a mão dos verdugos. Jesus disse que Satanás tem a capacidade de infligir à vida dessa pessoa inúmeras enfermidades, até matá-la se ela não perdoar. Porque, queridos, a falta de perdão envenena a nossa alma, murcha o nosso ser, faz secar a alegria do nosso coração. Mas aquele que perdoa fica livre, aquele que perdoa fica resolvido, aquele que perdoa e libera perdão, essa pessoa encontra estabilidade na vida. Perdoe quantas vezes forem necessárias. Não só para o bem do outro, mas especialmente para a sua saúde. Para a sua saúde. É interessante, irmãos. A gente atende tantas pessoas, mas eu me lembro de atender uma pessoa, e durante o atendimento, houve esse discernimento de que o problema que essa pessoa vivia era realmente uma situação de falta de perdão. E eu me lembro que nesse aconselhamento, a gente falou isso para a pessoa. Mas eu assisto essa pessoa não resolver a sua vida e vivendo uma vida de enfermidades, porque parece que ela não admite que há falta de perdão em seu coração. E você pensa num ser humano que tem sofrido há anos com doenças e enfermidades e nada se resolve, nada se conclui na vida da pessoa por causa da falta de perdão. Perdoe tantas vezes quanto for necessária, se você quer ter um coração sadio. Em terceiro lugar, se queremos cura para a nossa vida interior, precisamos crer no propósito maior de Deus. Repita isso comigo: eu preciso crer no propósito maior de Deus para a minha vida. Veja o que José coloca nesse texto bíblico. Ele diz aí no verso 20, que lemos nesse capítulo 50, o seguinte. Ele diz assim para os seus irmãos: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José, diz aqui o texto bíblico, a vítima de tamanha injustiça praticada pelos seus irmãos, ele, quando vê os seus irmãos diante dele, depois da morte do pai, falando isso para ele, a Bíblia diz que ele olha no olho dos seus irmãos e diz essas palavras que nós lemos aqui. Você e eu precisamos entender que Deus nunca põe o seu carimbo, Deus nunca põe a sua aprovação no mal e no pecado. O que os irmãos de José fizeram com ele era mal, era errado.
Mas quando José olha para o quadro maior da sua vida, quando ele olha para trás, quando ele olha para aqueles 39 anos atrás, onde seus irmãos o venderam como escravo para aquela caravana de ismaelitas, ele vê que não foi acidente que ele estivesse aonde ele estava agora, que Deus usou todo aquele mal que praticaram contra ele, que Deus tomou aquilo tudo e transformou aquilo em bem. Ele olha nos olhos dos seus irmãos e diz assim: o mal que vocês praticaram, a maldade com a qual vocês dirigiram a minha vida, aquilo que vocês fizeram e que queria de fato machucar a minha vida, matar a minha vida, Deus tomou tudo isso e transformou tudo isso em bem na minha vida e para a conservação da vida. Preste atenção. As pessoas que têm um coração curado são aquelas que são capazes de enxergar o propósito maior. Quando você está sendo machucado, ferido, contrariado, esbarrado, sendo colocado de lado, a gente não consegue lidar muito bem com esse negócio. Mas tente olhar para o quadro maior. Desculpa se eu estou sendo repetitivo aqui hoje. Mas eu me lembro, eu não sei se já contei isso para vocês, eu me lembro que há 20 anos atrás, quando eu fui nomeado para cá como pastor dessa igreja, eu estava dentro da casa do pastor Luiz Henrique, meu amigo, fazendo churrasco. Porque eu não fico no final do concílio com o bispo para poder passar aquela angústia terrível de saber para que lado você vai, para onde ele vai te mandar. Não fico. Eu estava na casa do Luiz. Alguém me ligou. Eu tinha combinado com um colega pastor, ele me ligou. E eu estava lá com ele, preparando aquele almoço. E aí eu atendi o telefone e eu falei assim: e aí, amigo, para onde é que eu fui? Ele falou assim: Robert, seja bem-vindo ao nosso distrito. Você foi para Manhuaçu. Amigo, meu mundo acabou. Você pensa num homem que o mundo desabou na cabeça dele. Porque você já sabe da história, mas eu quero contar essa outra que eu não te contei. O churrasco, Carlinhos Churrasco estragou. O Luiz não sabia o que fazer, minha mulher chorava e dizia assim: eu não vou para aquele lugar horroroso com você de jeito nenhum, eu não piso naquela cidade, ô cidade feia, ô lugar horroroso. Eu virei para o Luiz e falei assim: Luiz, eu não quero ir para aquele lugar, um lugar feio, horroroso, e o pior, o bispo acabou com o meu casamento, eu tenho que ir, a mulher não quer ir, agora acabou tudo. O Luiz, irmãos, não sabia se ele olhava a carne, Carlinho, lá na churrasqueira, ou se ele consolava a Lu e tentava me acalmar. Eu fiquei bravo, eu queria dar tiro, eu queria derrubar a casa, eu estava indignado. Eu não queria vir. Eu falei: agora esse povo me irritou. E sabe de uma coisa, eu já sou formado pastor, eu vou ser pastor batista. Esse povo me atazanou demais. Fiquei tão nervoso, irmãos, porque eu não consegui ver o quadro maior. Fui muito contrariado. 20 anos depois, eu estou aqui, olhando para trás e vendo o quadro maior. Vendo a felicidade que tenho de ser pastor de vocês. De ser pastor de um povo bonito, de uma igreja linda, de uma cidade maravilhosa, de uma terra que mana leite e mel, de um lugar cuja qualidade de vida é fantástico. O Gabriel vai nunca mais querer voltar para São Paulo, nem a Carol. São Paulo, eu saí de São Paulo, nunca mais quero voltar para São Paulo, aquele lugar de doido.
Você está de brincadeira, você está dirigindo o carro ali, os caras estão metendo o pé no seu retrovisor, motoqueiro quebrando, se olha para cima, o céu fechou, cai água, você tem que saber se aquela avenida vira um mar de rio, e costuma virar um mar, você tem que subir em uma árvore, um poste, subir em cima de um ônibus, sei lá, você pode morrer afogado dentro do carro, no meio da rua. Isso é um lugar de vida, você nunca mais vai querer voltar, você pode acreditar em mim. Mas eu não conseguia ver o quadro maior, irmãos. José, a Bíblia diz aqui, ele é um homem curado, um homem resolvido, um homem equilibrado, porque ele conseguiu enxergar o quadro maior, o propósito maior de Deus. Deus reverteu tudo para o seu bem e para o bem do seu povo. Muitas vezes nós não conseguimos ver a mão de Deus enquanto o fato ruim está nos alcançando, enquanto o fato ruim está contrariando a minha e a sua vontade. Se você está passando por um momento de dor agora, antes de você desistir, querido, pense no propósito maior que Deus tem para a sua vida. Deus tem um propósito maior para a sua vida. Você pode nunca ter pensado, mas Deus pensou muito antes de você e para o seu bem. Essa experiência, ela pode te transformar numa pessoa melhor. Quando você começa a olhar para o propósito maior de Deus na sua vida, isso te torna uma pessoa melhor. Deus fez isso na vida de José e pode fazer também na sua vida. Creia no propósito maior de Deus para a sua vida. José, diz o texto bíblico, ele viveu governando a sua vida pela fé. Ele viveu governando a sua vida pelos princípios da fé e não pelos princípios das suas paixões ou da sua vontade pessoal. Por isso, ele aprendeu a olhar para o propósito maior de Deus na sua vida, mesmo diante daquelas circunstâncias que eram extremamente desafiadoras. José era guiado pela graça, José falava pela graça, José perdoava pela graça, e pela graça ele entendeu que tudo pelo que ele passou, Deus tinha um propósito maior para a sua vida. Está doendo, sua luta está grande, sua dificuldade parece gigantesca. Não desista, Deus tem um propósito maior para isso na sua vida. Você não está vendo, mas quando essa luta acabar, a sua vitória será grande, extraordinária, exagerada, e você sairá dela uma pessoa melhor em nome de Jesus. Agora, tem algumas pessoas que a gente tem que dar um toque neles, Carlinhos, para que eles possam ver o propósito maior. Então o Carlinhos está acompanhado hoje de uma figura espetacular, que é o Fabrício. Toda vez que eu vejo o Fabrício, eu abraço o Fabrício e falo assim, esse aqui é minha ovelha, ele só não sabe. Né? Eu tenho profetizado a sua vinda para cá. Não adianta resistir, porque eu vejo o propósito maior, bobo. Você vai se resolver com o Paulinho lá na Central, na Batista Central, né? Mas o propósito maior de Deus é uma coisa linda, porque às vezes a gente não consegue ver naquele primeiro momento. Mas depois que a gente passa por tudo que passou, depois que a gente vence todos os desafios que tivemos pela frente, nós vamos ver que o propósito maior de Deus é fantástico. Hoje, quando eu olho para vocês, eu vejo o propósito maior de Deus para essa igreja. Vejo o propósito maior de Deus para a vida dos meus filhos. Cresceram aqui, amam vocês, amam essa igreja. Estão estudando, fazendo faculdade. E amam estar nessa cidade, junto com vocês. Não me dão problema, não tenho preocupação com eles. Porque quando Deus age com um propósito maior, tudo coopera para o bem daqueles que o amam, irmãos. José era um homem resolvido, porque ele conseguia discernir o propósito maior de Deus para a sua vida. Em quarto e último lugar, se queremos cura, diz aqui a palavra de Deus, nós precisamos viver pelas promessas e não pelas explicações. Preste atenção. Muitos de nós sofremos, ficamos feridos, não nos resolvemos ao longo da nossa vida,
Porque nós ficamos querendo explicações de Deus porque certos fatos aconteceram com a gente. E Deus não tem que dar explicação para você e nem para mim. Sabe por que o espiritismo cresce no Brasil? Porque o espírita se dedicou com muito empenho em ficar dando explicações para aquilo que é inexplicável. E aí você encontra um espírita e você tem um filho, por exemplo, com síndrome de Down. E muita gente não lida bem com isso. Mas o espírita tem uma explicação para você. A Bíblia não, nem eu, nem ninguém. Mas o espírita é metido a besta. Ele tem. Ele diz assim para você: seu filho é uma pessoa que precisa se desenvolver no plano espiritual. Ele é muito especial no plano espiritual. Então ele precisa se desenvolver. Ele precisa caminhar na mediunidade. E aí a família, porque está aflita, angustiada, porque teve uma criança especial, e ela quer consolo, ela entra nessa barca furada. Nunca vou me esquecer de uma vez que fui visitar uma família em Juiz de Fora, eu fui chamado para visitar uma família em Juiz de Fora, e a gente foi fazer uma visita para eles, e a razão pela qual a gente foi fazer a visita é que a mulher estava muito assustada, porque ela estava sentada na sala, e de repente a geladeira dela sozinha passava voando. Ela estava sentada na sala e a panela vinha atrás da geladeira voando, sozinha. É um negócio estranho, para dizer o mínimo. E aí eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá para visitar essa senhora, descobri que a família era há várias gerações, há muito tempo, espírita. E em Juiz de Fora, o espiritismo, ele é muito organizado e é um núcleo muito forte, inclusive. E ali eu falei de Jesus com aquela mulher, e aí quando eu falava de Jesus, chegou o filho dela. Ela tinha um filho especial, com Down. E todos eles diziam que ele precisava se desenvolver no plano espiritual. Falei de Jesus, preguei Cristo, falei de Jesus para aquela mulher abriu o coração, aceitou Jesus. O filho dela, que era todo atrapalhado, foi o primeiro que correu lá no quarto, juntou aquelas imagens que ele tinha, juntou tudo e trouxe e botou lá na sala, ela também, e falou assim: quebra isso, some com isso, desaparece com esse troço e não sei o que e tal. Porque não queriam mais aquele negócio. Os espíritas têm explicações, mas nós não vivemos pela explicação, querido. Você perdeu a mãe, perdeu o pai nessa pandemia, perdeu um irmão, era crente ou não. Não adianta você ficar revoltado com o Bolsonaro, com a vacina, a falta da vacina. Não adianta. Não tem explicação para essas coisas quando um vai e o outro não vai. Tem uma coisa que eu nunca entendi. Há muitas que eu nunca entendi. Mas eu estudei e me formei junto com um grande amigo meu, pastor Ellerson. E ele morreu num acidente de carro aos 28 anos. E eu pergunto para Deus de vez em quando, por que ele e não eu? Porque ele era muito melhor do que eu. Pensa num cara fantástico. Mas por que ele e não eu? Não há explicações para isso. Deus não está interessado em dar explicações. Você e eu não vivemos por explicações. Nós vivemos pela fé.
Quando José estava no fundo do poço, ele não sabia do plano maior de Deus para a sua vida. Quando ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, ele não sabia do propósito maior de Deus. Quando ele estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar tentou agarrá-lo, seduzi-lo, e ele rejeitou, e ele foi levado então para a prisão. Além de escravo, ele foi parar na prisão. Na prisão, ele também não sabia do propósito maior de Deus. Ele não tinha explicações de Deus. Ele não conseguia ver o quadro maior da sua história, mas José vivia pela fé, José vivia pela promessa de Deus e não pelas explicações. E quando você abre a sua Bíblia, lá em Gênesis no capítulo 39, no verso 2, diz que enquanto tudo de ruim estava desabando sobre a vida de José, quando a sua vida estava uma desgraça, quando tudo estava dando errado para ele, é impressionante o que diz Gênesis 39, 2, e diz assim lá no texto de Gênesis 39, 2, diz o seguinte: e o Senhor era com José. Como explicar isso? O cara foi vendido como escravo, o cara estava na casa de Potifar como escravo, a mulher tentou seduzi-lo, ele rejeitou, foi íntegro e foi parar na prisão. Como que Deus estava com um cara desse? Tudo estava dando errado para ele. Que Deus é esse? Ele servia a Deus com integridade, mas ele foi vendido como escravo. Ele servia a Deus com integridade, não quis adulterar com a mulher do seu senhor, e ele foi parar na cadeia. Ele era íntegro e tudo dava errado. Ele estava na cadeia, preso há muitos anos, nada dava certo para ele. Como explicar isso? José não vivia por explicações, ele vivia pela fé e pela promessa. Quando sabemos que Deus está conosco, querido, nós não precisamos de explicações para cada situação desagradável que acontece com a gente. Quando sabemos que Deus está conosco, querido, nós temos esperança mesmo em meio ao desconhecido. Lá em Romanos 8, no verso 18, o apóstolo Paulo falando sobre isso diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Não sei quais são as feridas que você carrega no seu coração, eu não sei quais são as dificuldades que você tem, mas eu sei que Deus está com você, e se Deus está com você, a coisa pode estar acontecendo tudo ao contrário. Muitas coisas desagradáveis podem estar vindo sobre a sua vida, como veio sobre a vida de José, mas olhe para o quadro maior. Deus está com você, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, ainda que haja muita gente contra nós, se Deus é por nós, somos mais do que vencedores. As promessas que Deus tem para a minha e para a sua vida, elas não precisam de explicações. Nós não vivemos pela explicação, nós vivemos pelas promessas de Deus, vivemos pela fé, e pela fé nós cremos que Deus vai transformar todo o mal em bem na nossa vida, em nome de Jesus. Feridas interiores podem ser curadas, e a vida de José prova isso para mim e para você. Pastor, deu tudo errado, está dando tudo errado. Respire fundo, olhe para a vida de José e creia. Deus não tem que te dar explicações, você precisa viver pela fé. Continue sendo fiel, continue sendo dedicado a Deus, continue caminhando firme na carreira cristã, e você verá logo mais adiante que o quadro maior foi para o seu bem, e Deus vai transformar essas experiências duras que você tem vivido ou viveu em algo extraordinário na sua caminhada. Será um tempo, quando isso passar, de vitória, de realização, de sucesso, de conquista para você. Vai passar e você vai ver o quadro maior, que é de bênção para o seu coração, para a sua vida e para a sua família. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar então, queridos. Cura para as feridas interiores. Feche os seus olhos, querido. Pense aí um pouco. Existe alguma ferida
Existe algo que precisa de cura no seu interior? Não, pastor, comigo está tudo bem. Glória a Deus. Que essa palavra então que você ouviu nessa noite possa ficar como uma reserva de fé para a sua vida quando um tempo desafiador chegar. Está tudo bem com você? Não, pastor, tem muitas coisas que ainda não foram resolvidas no meu coração. Há feridas, há incômodos no meu coração. Então nós vamos orar juntos. E pela fé, eu creio que nessa noite o Espírito Santo pode tirar essas dores, pode passar o bálsamo de Deus no seu coração, pode resolver essas questões na sua vida. Feche os seus olhos. Se você precisa dessa cura do Espírito Santo na sua vida, se há coisas não resolvidas no seu interior, você vai levantar a sua mão onde você está e nós vamos orar. Eu vou orar daqui por você e você vai receber aí a sua vitória em nome de Jesus. Há coisas que você quer resolver, levante sua mão bem alto. Pai querido, no nome de Jesus, nessa noite eu quero apresentar ao Senhor a vida de cada homem e mulher que ergue as suas mãos aos céus. Porque nós sabemos, ó Deus, que é do alto, é da parte do Senhor que pode vir a nossa restauração, a nossa cura, a nossa libertação. Por isso, Espírito Santo, nessa noite, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que tu possas, ó Deus, passar do teu bálsamo, do teu óleo santo, sobre o coração de cada homem e mulher que tem a mão erguida nesta noite. O Senhor conhece cada situação da nossa vida, sabe das experiências dolorosas que experimentamos, conhece os incômodos que sofremos na nossa caminhada, tu sabes das humilhações, tu sabes, ó Deus, das contrariedades, tu sabes, ó Deus, das angústias e das questões que não encontramos explicações para elas, que nos sobrevieram. E nós queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa fortalecer o coração desta mulher, o coração deste homem, que toda aflição, que toda angústia, que toda tristeza, que todo abatimento, que toda a força das trevas, ó Deus, batam em retirada agora em nome de Jesus. Que haja um sopro, um ar fresco do teu Espírito Santo sobre o coração do meu irmão e da minha irmã. Que haja, meu Deus, graça abundante do Senhor, porque a tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que a tua graça possa superabundar nesse coração, nessa vida, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo vitória, trazendo transformação. Nós cremos, ó Deus, na ação do teu Espírito Santo, e por isso nós te pedimos que haja paz, que haja cura e libertação para o coração dos meus irmãos e irmãs nesta noite. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.